segundo ano. Tudo bem, meus amores, com vocês? Mais uma semana, né, que a gente está iniciando. E a gente está aqui para dar mais uma aula de geografia para vocês, certo? Nosso assunto de hoje está bem legal, ainda falando sobre os bairros, né? Porque a gente vai falar muito sobre os bairros dessa unidade. Mas hoje é uma outra questão relacionada aos bairros, tá? Hoje nós vamos falar sobre as pessoas na história, dos bairros, tá? Hoje nós vamos falar sobre as pessoas nas histórias dos bairros. Como é que a gente vai entender qual é a participação das pessoas na história de cada bairro? Então, para a gente começar a entender, a gente vai ter que pensar o seguinte, que a história de cada bairro ela é composta de lembranças. Ou seja, se vocês moram no mesmo bairro desde que nasceram, então vocês têm lembranças da infância de vocês tempo atrás, porque vocês ainda são crianças. Mas vocês têm lembranças de quando vocês eram menorzinhos ainda, como era o bairro de vocês e como era a rua que vocês moram. Deve ter mudado alguma coisa, né? Então, as lembranças, elas fazem parte do nosso passado. Fazendo parte do nosso passado, elas fazem parte da nossa história. Se nós estamos falando sobre o bairro, então as lembranças que nós temos sobre o nosso bairro, elas fazem parte da história do nosso bairro, certo? Ah, tia Gil, quando eu era menorzinho, lá no meu bairro tinha uma casa que o homem vendia picolé. Mas hoje esse homem não mora mais lá, ele se mudou. Então, essa casa que vendia picolé, ela faz parte da lembrança de como seu bairro era antes. E foi constituindo a história dele, certo? Outra coisa também que a gente vai ver com relação a isso, é que essas lembranças elas vão mudando com o passar do tempo. Então, é como eu disse, antes tinha um homem que vendia picolé na minha rua, hoje ele não mora mais lá. Então, com o passar do tempo, isso mudou. Não tem mais aquela casa que vendia picolé. Hoje tem uma casa que vende confeito, bombom, pipoca, enfim, é uma outra atividade. Então, essa atividade faz parte do meu presente. Daqui a um tempo vai fazer parte também do meu passado, porque o tempo já vai ter passado, não é isso? Outra coisa também é que as pessoas que fazem parte da história do nosso bairro, elas vêm de longe e elas vêm de perto. Às vezes, elas vêm de um bairro mais longe. Por exemplo, eu acho que eu já falei para vocês na aula passada. Antes de tia Gil morar aqui na Iputinga, tia Gil morava no bairro da Estância. Então, é distante. Eu morava num bairro mais distante. Mas, se alguém morava aqui na Várzea e vem morar aqui na Iputinga, é um pouquinho mais perto. Então, algumas pessoas vêm de mais longe, outras pessoas vêm de mais perto, fazer parte do bairro onde a gente mora, fazer parte do local onde a gente mora, da história do local onde a gente mora, tá? Outra coisa também bem interessante é que antes, dependendo do bairro onde vocês moravam, porque, por exemplo, lá onde eu morei, tinha muito terreno baldio, então as crianças, elas brincavam na rua, elas brincavam entre as árvores que tinham naqueles terrenos, e elas brincavam até nos próprios terrenos. Jogavam futebol, brincavam de pega, de esconde-esconde, pulavam corda, porque o terreno baldio, ele era descampado. Só tinham algumas árvores assim que dava para brincar, de pique-esconde, né? Porque aí a gente podia se esconder, elas podiam se esconder atrás das árvores, e as outras crianças iam procurar. Então, em alguns locais são assim. Outros locais já são diferentes. Já não tem tantas árvores, não tem terrenos baldios, não tem tanto acesso, assim, tanto local para as crianças brincarem. Então, as crianças brincam mais dentro de casa, no quintal de casa, na garagem de casa, ou dentro de casa mesmo. Quando fora de casa já não tem tanto espaço, não é isso? Então, cada localidade, cada bairro, cada história de bairro é composto de vários detalhes, como esse que tia Gil está explicando para vocês agora e está falando para vocês. Ao passar, de acordo com o que vai crescendo o bairro, né? De acordo com o que o local onde a gente mora, ele vai crescendo, ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai
evoluindo, então algumas estradas que eram de chão, elas passam a ser calçadas. Então algumas ruas do nosso bairro, elas são de chão, né? E algumas ruas do nosso bairro, elas são calçadas, elas são asfaltadas. Ou seja, elas já são aquela estrada de piche, que é aquele material escuro, onde os carros passam com mais facilidade. Onde quando chove não acumula lama, não acumula sujeira, não acumula nada disso, certo? Então, assim, o nosso bairro, ele sofre várias modificações, ele sofre várias mudanças, tá? Outra coisa interessante também, que eu vou falar para vocês, é que além dos bairros ter terreno baldio, ter muitas árvores e outros não terem nada disso, alguns bairros são muito iluminados, né? A iluminação é bem legal. Outros a iluminação já não tem tanta. É uma iluminação mais fraca, é uma iluminação mais difícil, é um pouco mais escuro do que outros locais que são bem mais iluminados. Então, eu separei para vocês algumas palavras aqui que vocês vão encontrar no texto que tem na atividade de casa de vocês. Então, eu separei algumas palavras que estão no texto, que vocês nunca escutaram essas palavras, e que a Gil vai dizer o significado dessas palavras para vocês. Então, no texto de vocês da atividade, tem uma palavra chamada guarenas. Guarenas. Vocês vão encontrar essa palavra na atividade de casa de vocês, no texto da atividade. Gente, Guarenas é uma cidade na Venezuela, no país da Venezuela. Guarenas é uma cidade que faz parte da Venezuela. Ela fica localizada num estado chamado Miranda. Miranda é um estado do país da Venezuela e Guarenas é uma cidade desse estado de Miranda. Consequentemente, pertence ao país da Venezuela, tá? Outra palavra também que vocês vão encontrar na atividade de casa de vocês é essa aqui, ó, no texto. Cupira. Tia Gil, o que é Cupira? Cupira, no texto de vocês, é um município do estado de Pernambuco. Ele fica localizado no interior de Pernambuco. Então, é uma localidade no interior de Pernambuco que se chama Cupira, tá? Só para vocês saberem, ficarem bem antenados, assim, por alguém perguntar, a Tia Gil falou, Cupira é uma localidade no interior de Pernambuco. A Tia Gil já falou sobre Guarenas. Guarenas é uma cidade que pertence ao país da Venezuela. Então, a minha turminha do segundo ano, ó, show de bola. Outra palavra que vocês vão encontrar na atividade de vocês é uma palavra chamada Cumaná. Cumaná. Tia Gil, o que é que significa Cumaná? Cumaná, gente, também é uma cidade do país da Venezuela. Ela é uma cidade lá da Venezuela, lá do país da Venezuela. Só que ela não pertence ao estado de Miranda. Ela pertence a um município chamado Sucre. Cumaná também faz parte da Venezuela, mas pertence a um município chamado Sucre. E Guarenas faz parte do país da Venezuela, mas pertence a um estado chamado Miranda, tá? E a outra palavra que vocês vão encontrar na atividade de vocês é essa aqui, ó. Andes. Andes são nada mais que montanhas gigantes cobertas de gelo, certo? É um lugar muito gelado, muito frio. Eu já assisti até um filme de um avião que caiu nesse lugar e a maioria das pessoas, infelizmente, morreram nesse acidente. Mas Andes é um lugar cheio de montanhas geladas. É um lugar a temperatura é muito abaixo de zero. Então, é um lugar muito frio, muito cheio de nevoeiro. O que são nevoeiros? Aquelas nuvens brancas demais que a visibilidade fica muito difícil. Até às vezes para passar de avião é bem complicado, certo? Então, agora todo mundo já sabe, no texto de vocês, o que significam essas 4 palavras. Quando vocês forem ler o texto, vocês vão encontrar essas 4 palavras, mas vocês já sabem o que significa, porque a Tia Gil já explicou. E para finalizar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento das pessoas que vêm de longe ou das pessoas que vêm de perto. Gente,
Por exemplo, se a gente fosse morar num lugar que tivesse alguém que tivesse vindo de Guarenas, no país da Venezuela, eles têm outros costumes, eles têm outras culturas, mas esses costumes e essas culturas deles vão fazer parte também da nossa cultura. Então a gente tem que saber acolher. E o que é acolher? Acolher é receber bem, é aceitar o outro da maneira como ele é aceitar a maneira como o outro fala, o sotaque, a maneira de falar, não ficar rindo, não caçoar, porque isso aí, gente, também vai fazer parte da nossa cultura, vai fazer parte da cultura do lugar onde vivemos. Então a gente tem que saber ter aquele acolhimento. As pessoas que vêm de Cupira faz parte do sertão de Pernambuco, né? Geralmente, as pessoas do sertão, elas falam um pouco mais arrastados. A gente também tem que saber acolher, também tem que saber aceitar e entender que aquele sotaque, aquela maneira de falar, ou aquelas comidas aqueles pratos que eles costumam fazer para comer, eles também fazem parte da nossa cultura, tá? Então vamos ser bem acolhedores com os nossos visitantes, com as pessoas que vêm de fora, com as pessoas que vêm de longe. Vamos mostrar que nós somos um povo acolhedor, que sabe acolher o próximo e sabe amar o próximo, tá? Então, com essa mensagem, eu vou finalizar a minha aula. Qualquer dúvida na atividade de casa, é só entrar em contato com o Tia G no privado, que eu tiro as dúvidas, tá certo? Até a próxima aula. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Façam as atividades, mas também aproveitar o final de semana para ficar com o carinho do papai e da mamãe, da família, já que a gente não pode ficar pertinho ainda fisicamente, mas o coração de Tia Gil, vocês estão aqui, ó, no meu coração todos os dias, tá? Todos os dias, tá? Beijo!